É evidente que qualquer secretário de Estado do Turismo vos dirá que o turismo representa 9,5% do PIB, na Madeira representa bastante mais do que isso, e qualquer secretário de Estado do Turismo vos dirá que o turismo representa cerca de 8% do emprego que é gerado em Portugal. E isto não é de facto pouco. O turismo equivale a 13% das nossas exportações e tem um efeito multiplicador de 1,7. Cada euro de receita turística induz 1,7 euros na economia nacional. Mas permitam-me ir um bocadinho mais longe do que isso na afirmação do turismo como uma atividade económica e, mais do que isso, na afirmação do turismo como a atividade económica nacional que, de momento, apresenta as melhores expectativas de crescimento, as melhores oportunidades de investimento e as melhores pistas para o emprego. Queria então deixar-vos 5 mensagens. Em primeiro lugar, o turismo não representa hoje nem o alojamento, nem o marketing promocional, nem mesmo ou sequer as tradicionais empresas de animação turística. Ou melhor, o turismo não representa apenas isso. Representa tudo aquilo que contribui para projetar e para manter Portugal como um destino turístico. Sabemos hoje, e já hoje foi aqui dito, que o turista não procura apenas alojamento. Procura vivências, procura experiências, procura conhecer algo que é único e que é diferente. Não é um desafio que é fácil, coloca-nos em concorrência com o mundo inteiro, mas é um desafio estimulante e está ao nosso nível. Portugal tem experiências para dar e para vender. Desde a gastronomia à cultura, da arquitetura à vinicultura, da paisagem à aventura, da contemplação à agitação, do mar à montanha, da planície às praias, Portugal oferece, num curto território, um conjunto vasto de experiências. Centremos-nos nelas para podermos pensar um pouco o turismo nos dias de hoje. Quando nós vendemos alguns dos melhores vinhos e alguns dos melhores queijos do mundo, estamos a projetar o destino de Portugal enquanto um destino de boa gastronomia. E quando associamos a produção desses vinhos e desses queijos a produtos turísticos, quando as integramos nos circuitos e percursos, quando as experimentamos na restauração, estamos a integrar a gastronomia no turismo e a fazer dela uma experiência adicional ao alojamento. E é importante saber ou recordar que o interessante no turismo é que os turistas gastem cá dinheiro. E se nós não integrarmos a poncha nos circuitos turísticos, nenhum turista se vai lembrar de levar poncha para a sua casa e ao dia comprar. Se não integrarmos o vinho da Madeira, a sua produção nos circuitos turísticos, nenhum turista se vai lembrar de comprar o vinho da Madeira antes de se ir embora. E para não pensarem que eu só penso em álcool, se não integrarmos o bolo de mel ou o bolo do caco, o mesmo sucederá. Quando os jovens criadores se expõem e brilham lá fora, quando os arquitetos portugueses se agigantam nos palcos internacionais, nós estamos a projetar o destino de Portugal enquanto país de criatividade e de oportunidade e de futuro. E quando integramos as suas obras nos circuitos e nos percursos turísticos, quando aproveitamos o seu potencial e o exibimos, estamos a fazer delas uma experiência adicional ao alojamento. Quando universidades, como esta, ganham prestígio internacional, nós estamos a projetar Portugal enquanto país de conhecimento, enquanto país de criatividade, enquanto país de referência. E quando essas universidades captam novos estudantes e os trazem para cá, integrando-os e fazendo deles nossos embaixadores, também estamos a falar de turismo. E quando pomos essas universidades a pensar o turismo e a pensar o território onde elas se inserem, estamos a dar sentido, uma vez mais, ao turismo. Quando jovens criam empresas de esportes radicais ou quando ensaiam projetos tecnológicos de ponta, nós estamos outra vez a projetar o destino de Portugal enquanto laboratório do novo e do arriscado. E quando associamos essas empresas a operadores turísticos, estamos uma vez mais perante turismo. Eu podia continuar aqui a tarde inteira a exemplificar de que forma é que o turismo abrange hoje muito mais do que alojamento e muito mais do que marketing promocional. Esta transversalidade, que é disso que vos quero falar em segundo lugar, oferece a muitas atividades económicas uma nova oportunidade de crescimento e uma nova oportunidade de internacionalização. Nestas áreas que vos falei, na gastronomia, na cultura, na ciência, no conhecimento, etc., o turismo abre novas fronteiras e cria novas oportunidades. E sim, o mar também tem aqui um papel especial, mas já lá vou. Para que isto suceda, para que o turismo se imponha desta maneira, é preciso que quem esteja a trabalhar com o turismo, nomeadamente nas políticas públicas, conheça o seu território. Costumo dizer que quem tem que estar à frente do turismo, ou a projetar o turismo, ou a escolher o seu destino turístico, ou a promovê-lo, tem que gostar do seu território mais do que alguém normal poderia gostar, para o conhecer e para nele encontrar as potencialidades daquilo que há que promover. Porque aquilo que nós temos hoje que promover, e a Madeira experimenta essas dificuldades hoje, é encontrar forma de mostrar a nossa identidade aos turistas que nos visitam. Porque num mundo concorrencial, em que concorremos com o mundo inteiro, termos aqui destinos
que são iguais aos destinos que se vendem do outro lado do globo e de forma ainda mais barata, coloca-nos o desafio e chama-nos ou convoca-nos para voltarmos à nossa identidade. Mas eu não estou a exagerar, penso eu, quando quero aqui dizer que o turismo é a área económica onde os jovens poderão ter mais oportunidades de emprego e onde as novas atividades económicas podem encontrar novas fronteiras. Em 2011, as receitas turísticas em Portugal cresceram 10%. Foram 8,15 mil milhões de euros. E em 2012, um ano de crise, e quando tudo poderia ser pior, nós continuámos a crescer as receitas. Passámos para 5, crescemos 5,6, subindo para cerca de 8,6 mil milhões de euros de receitas. E continuamos a crescer em dormidas e em hóspedes estrangeiros. Tudo isto é o mercado à espera da indústria, da agricultura, da fileira agroalimentar, da ciência, da indústria, do desporto. Mas para que isso suceda, e para além de, à frente do turismo, estar alguém que tem que gostar e conhecer o seu território, é preciso que toda a população esteja envolvida neste desígnio. Aqui, na Madeira, em particular, é importante que toda a população continue a sentir o turismo como a atividade económica mais essencial para podermos ultrapassar os momentos que temos. Porque só com uma população ensaiada, formada para este desígnio, é que é possível continuarmos a projetar um destino turístico. E é por isso que Portugal é um dos 20 países mais competitivos do mundo em matéria de turismo. Do mundo. Não é da Europa, é do mundo. No turismo estamos mesmo na linha da frente. E estamos na lista dos países que recebem mais turistas do que habitantes. E isto dá bem conta das oportunidades que surgem aqui para a economia nacional e das oportunidades que se abrem para as novas gerações. Quem souber associar a sua atividade económica ao turismo, pô-la ao serviço do turismo, quem souber integrá-la, terá aqui um potencial de crescimento à sua frente. Eu não quero controlar as vossas mentes, nem os critérios editoriais dos jornalistas que aqui estão presentes, mas pelo menos eu gostaria que esta mensagem passasse de forma clara. Com o ritmo de crescimento que nós temos tido, o turismo é mesmo a área da economia que oferece maiores oportunidades de investimento e de sucesso, sobretudo às novas gerações. E emprego. E emprego. E é por isso que já estamos a trabalhar de forma multidisciplinar com os outros ministérios para poder projetar o turismo enquanto área económica de excelência e fazer as interligações necessárias. E é por isso com um gosto especial que estou aqui nesta conferência da Ordem dos Economistas, que tem chamado a atenção para a circunstância do turismo não ser apenas um segmento da economia e de estar em interligação com os restantes. Mas quando digo que o turismo não é apenas alojamento, ou que não é apenas animação turística, eu não estou a querer dizer que não dou importância a esses aspectos. É evidente que eu dou. Antes, pelo contrário. No alojamento, eu estou ciente de que aquilo que nós temos que fazer é apostar essencialmente na requalificação da oferta que temos. O turista de hoje, não nos enganemos nisto, é mais culto, é mais exigente, é mais informado e procura algo que não encontra em mais lado nenhum. E a nossa oferta hoteleira, em alguns casos em excesso, tem de responder a esse desafio, requalificando-se e encontrando novas formas de perceber e de prever a procura. Longe vão os tempos em que bastava abrir um hotel para termos gente a dormir lá. Neste momento é a procura que manda. Quem não souber percebê-la, prevê-la, apreendê-la, ficará fora da jogada em muito pouco tempo. E desculpem-me se aqui sou menos otimista, mas só conseguiremos resolver problemas quando os soubermos identificar. E este é um problema que temos de identificar. Mas em que é que isto interfere nas políticas públicas? Interfere nos financiamentos, que devem ser dirigidos para a requalificação, mais do que para a nova construção. Interfere nos procedimentos de licenciamento, que estão a ser adaptados às novas exigências da procura. Interfere nas regras da classificação, que vão ser flexibilizadas para dar espaço às novas classificações informais, mas essenciais que vão surgindo. E interfere nos modelos de promoção, porque é essencial que os privados, que são aqueles que melhor sentem, aqueles que melhor pressentem a procura, se pronunciem e desempenhem um papel na definição e execução da promoção do nosso destino. E não há promoção sem estratégia. Mas não nos confundamos. Uma estratégia de promoção não é algo definido centralmente por um secretário de Estado, é algo que resulta daquilo que é a livre ação daqueles que estão no mercado. Não se pode governar sem se ouvir, e eu não estou na disposição de governar sem ouvir aqueles que estão no campo a desempenhar as atividades do turismo. E na animação turística, que é aquilo que complementa o alojamento, estou ciente de que é preciso que a criatividade e a inovação façam surgir novas realidades. Obrigar os turistas a vir e a deixar cá dinheiro. Os exemplos há pouco do mar
e do turismo náutico são bons exemplos. Quando alguém faz uma empresa de esportes radicais, está a contribuir para o turismo. E é esta área de atividade que, aliás, tem um enorme potencial de emprego e, portanto, que nós temos que deixar aberta à criatividade. Mas, já o disse várias vezes, eu sou muito desconfiado do Estado. Só existe criatividade e só existe inovação se não existir uma leizinha a aborrecer, um guichê a chatear e uma taxa elevada a cobrar. É por isso que vamos proceder a uma redução de todas as taxas de animação turística, assim como vamos liberalizar várias atividades de animação, isentando-as de registro e de contratação de seguro, para que as novas gerações possam arriscar, fazer as suas empresas e contribuir com emprego para o país avançar. Estou mesmo muito empenhado nesta revisão do regime de animação turística e estou certo que ele é um setor pleno de oportunidades para as novas gerações. Mas o mar é o tema desta edição e não podia deixar de falar especificamente desse aspecto. Queria dizer-vos, por isso, que o mar desempenha, nesta transversalidade que tenho apontado ao turismo, um papel essencial. Presumo que já tenha sido dito aqui que o valor económico das atividades ligadas ao mar, consideradas na economia portuguesa, representa uma percentagem considerável do PIB nacional e é responsável, direta ou indiretamente, por emprego. Mas o interesse e o impacto para o turismo é enorme, mas é por vezes difícil de avaliar pelos efeitos que se propagam a vários subsetores, como sejam os transportes, a restauração, o comércio, a hotelaria, etc. E no turismo, lazer, desportos e náutica de recreio, temos muitas vezes o mar como um elemento de valorização, diferenciador da oferta turística, proporcionando as atividades que permitem a ocupação de tempos livres, o lazer e o desporto. Temos, por isso, a aposta na organização de provas desportivas internacionais de grande prestígio e em atividades marítimo-turísticas como a vela ou o surf. Aliás, no momento em que, por necessidade de contenção de recursos, apoiamos tão poucos eventos, o surf está precisamente num dos eventos que apoiamos. São as importantes áreas naturais classificadas existentes na nossa costa e que assumem um particular papel na região autónoma da Madeira que dinamizam o turismo de natureza, que está também ligado ao turismo náutico. Temos o turismo de cruzeiros em franca expansão, como ouvimos hoje já falar. Mas quando relacionamos o mar com o turismo, temos a tentação de começar só a falar de turismo náutico. Mas nós não devemos esquecer que o nosso país é também muito reconhecido como um destino de sol e mar, onde o mar é o elemento decisivo do nosso principal produto turístico. Temos outros, como a talassoterapia, no turismo de saúde e bem-estar, o turismo de natureza, etc., mas o turismo de sol e mar, o mar desempenha um papel extraordinário. Um sol e mar em Portugal que tem que ser respeitado e tem que ser valorizado. Por mais que se fale em diversificação da oferta, nunca me ouvirão dizer que devemos esquecer que somos também um país de sol e mar. Temos, por isso, que proceder à qualificação do produto e ao enriquecimento da proposta de valor, melhorando os recursos e integrando-a com ofertas complementares. E as entidades relacionadas com o mar têm uma grande responsabilidade e um grande contributo a dar neste sentido. O de assegurar a qualidade das áreas envolventes aos empreendimentos turísticos, o de incrementar a qualidade ambiental, a acessibilidade das praias, proporcionar e permitir atividades complementares, proporcionar infraestruturas e equipamentos diversos. Temos de continuar o caminho que vem sendo feito, quer com a distinção da bandeira azul, quer com o enriquecimento das nossas praias, quer com o esbatimento da desconfiança com que muitas das vezes as atividades de turismo eram encaradas pelas entidades ambientais. Mas centrando a atenção no turismo náutico, porque é disso que se tem falado hoje, este é um dos 10 produtos que foram considerados estratégicos para o turismo. E é um dos que maior dinamismo e potencial de crescimento apresenta, contribuindo fortemente para a construção de valores da imagem do destino de Portugal. Estima-se um crescimento futuro de 3% a 4% ao ano. E Portugal tem uma extensa linha de costa com as infraestruturas e com as condições favoráveis à prática destas atividades náuticas ao longo do ano, com impacto no período de inverno, o que também é importante, e tem marinas e portos de recreio de qualidade. Mas a história já nos mostrou que não basta salpicar o território de equipamentos para que os turistas cheguem e que não basta salpicar o território de equipamentos para que esses equipamentos tenham qualidade. É necessário que haja uma maior interação entre as entidades públicas e aqueles que usufruem e utilizam estes recursos para garantir que os recursos são, de facto, bem colocados e bem gastos. A náutica trouxe-nos também muita coisa, como uma certa célebre onda que transformou Portugal, ou potenciou Portugal, como um enorme destino de surf. A primeira vez que a onda apareceu, era eu secretário de Estado há uma semana.
e há alguma pressão da comunicação social para, sempre que acontece algo de bom, nos perguntar o que é que estamos a fazer para tornar a coisa melhor ou para o apoiar. E perguntaram-me, perante a onda, o que é que estávamos a fazer para apoiar o surf. E eu respondi que tinha mandado vir a maior onda do mundo. O que é que eu quis dizer com isto? Que o surf é um produto estratégico, não porque alguém se tenha alguma vez lembrado de fazer do surf um produto estratégico, mas porque o mar estava ali e porque a onda apareceu. Foi a melhor promoção que podíamos ter tido. E não foi preciso inventar muito para ela acontecer. Isto é importante quando se estruturam destinos. Nós não podemos criar destinos do zero, ausentes do nosso território, criar qualquer coisa que é importada só para imitarmos algo que vimos e de que gostamos. O surf é um ótimo exemplo e nunca ninguém se tinha lembrado, até há umas décadas, do potencial que ali estava. Mas para que se concretize todo o potencial do turismo, há muito mais trabalho a fazer e o Governo está a fazê-lo. Desburocratizar os processos de licenciamento e de acreditação da economia do mar, adequação do quadro regulamentar das atividades náuticas, simplificar as leis, simplificar as taxas e deixar que quem queira usufruir possa usufruir. Já gastei o meu tempo, vou já terminar. Num país que partilha o espírito de aventura originário da riqueza da nossa história marítima, estou certo de que temos aqui um enorme potencial. Última mensagem para a Madeira. Em Portugal, quando se fala de turismo, é evidente que também temos de falar da Madeira. É um dos mais importantes destinos regionais. Ele está apetrechado de uma oferta qualificada, de um serviço turístico de alto nível e uma forte cultura turística em toda a população residente e que deve manter-se. Trata-se de uma região com história, com tradição e que está perfeitamente afirmada nos mercados tradicionais. É o terceiro destino em Portugal. Mas nos últimos anos registrou uma quebra na procura que, apesar do mercado interno continuar a descer, vai conseguindo recuperar com o aumento da procura externa. Mas os tempos são difíceis e são de grandes ameaças, pelo que há que continuar, e estamos a trabalhar também, a apostar na estruturação e desenvolvimento dos circuitos turísticos centrados na parte cultural e na parte de paisagem, no turismo de natureza e na sua reconhecida gastronomia e vinhos. Sabemos que o golfe, o turismo de negócios e mesmo o turismo de saúde estão a ser trabalhados com resultados. É importante continuar a trabalhar nisto, em conseguir trazer a identidade da Madeira e da região da Madeira e não deixar que ela se esbata na tentativa de copiar experiências internacionais. Queria agradecer, depois destas mensagens todas, a vossa paciência para me terem ouvido. Termino agradecendo ou pedindo à Ordem dos Economistas, à Delegação Regional, que continue a celebrar o turismo sempre com ligação às outras atividades económicas. Estou certo de que esta é a única forma que temos de conseguir convencer o país da radical importância que o turismo tem na nossa economia. E o meu trabalho só terá valido a pena se eu tiver contribuído para facilitar a vida de quem, pensando como eu, quer investir no turismo e dar emprego no turismo. Um bom trabalho a todos e até para o ano, espero eu, que ainda cá esteja. Muito obrigado.